Em um mundo onde os livros são proibidos e os bombeiros começam incêndios em vez de apagá-los, o despertar de um homem ameaça acender uma revolução. Bem-vindo ao Grandes Livros Resumidos, onde hoje mergulhamos no arrepiante romance distópico de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, publicado em 1953. Essa história profética continua a ressoar com os leitores de hoje, desafiando-nos a considerar o valor do conhecimento, os perigos da censura e o impacto da tecnologia em nossa sociedade. Fahrenheit 451 se passa em uma sociedade americana futura, onde os livros são proibidos e os bombeiros queimam qualquer um que seja encontrado. O título faz referência à temperatura em que o papel dos livros pega fogo e queima. Nosso protagonista é Guy Montag, um bombeiro que se orgulha de seu trabalho até que uma série de encontros o obriga a questionar tudo o que ele sabe. O mundo de Montag vira de cabeça para baixo quando ele conhece Clarice McClellan, uma jovem vizinha pensadora que abre seus olhos para a beleza do mundo ao seu redor e para o vazio de sua própria vida. Do outro lado está o Capitão Beatty, o chefe de Montag e a personificação da ideologia opressiva do governo. Betty é bem letrado, mas usa seu conhecimento para defender o regime de queima de livros, tornando-se um antagonista complexo e formidável. Outros personagens-chave incluem Mildred, a esposa de Montag, que é viciada em televisão interativa e em pílulas para dormir, representando a aceitação da massa a entretenimento sem sentido. E Faber, um ex-professor de inglês que se torna mentor de Montag em sua jornada em busca de conhecimento e rebelião. No cerne de Fahrenheit 451 estão várias temáticas interconectadas, como a censura e a supressão de ideias. O romance alerta contra os perigos de permitir que governos ou sociedades controlem o acesso à informação e ideias. Bradbury contrasta o cumprimento encontrado no aprendizado e no pensamento crítico com a felicidade superficial daqueles que escolhem a ignorância. A crítica ao impacto da tecnologia na sociedade se manifesta na análise do efeito entorpecente do entretenimento constante e a maneira como a tecnologia pode ser usada para controlar e distrair as massas. Os livros, ao longo da obra, simbolizam o conhecimento humano, a criatividade e a preservação da cultura. Essas temáticas geram vários conflitos, como a luta interna de Montag entre conformidade e rebelião, o indivíduo contra a sociedade, à medida que Montag desafia o status quo, e a tecnologia contra a natureza, evidenciada pelo contraste entre o ambiente artificial da cidade e o mundo natural além dela. À medida que a história se desenrola, esses conflitos se intensificam, impulsionando Montag para uma ruptura decisiva com sua vida anterior. O enredo de Fahrenheit 451 segue a transformação de Montag de um bombeiro leal para um rebelde que luta para preservar o conhecimento. Os momentos-chave incluem o encontro de Montag com Clarice, que planta as sementes da dúvida em sua mente, a mulher que escolhe queimar-se com seus livros, chocando Montag e o fazendo questionar sua profissão, e a decisão de Montag de roubar e ler livros, marcando seu primeiro ato de rebelião. O fracasso em tentar discutir literatura com Mildred e suas amigas evidencia o abismo entre sua nova conscientização e a ignorância voluntária da sociedade. A queima da casa de Montag e o assassinato do Capitão Beatty solidificam a ruptura de Montag com a sociedade, seguido pela sua fuga do cão mecânico e da cidade, simbolizando sua rejeição à tecnologia e à aceitação da natureza. Cada um desses momentos impulsiona Montag ainda mais em sua jornada, transformando-o de uma ferramenta de opressão para um guardião do conhecimento. O ritmo acelera à medida que as ações de Montag se tornam mais drásticas, criando tensão até a perseguição e fuga climáticas. O arco de personagem de Montag é o coração de Fahrenheit 451. Ele evolui de um cidadão inquestionador para um homem disposto a arriscar tudo pela preservação do conhecimento. Essa transformação é influenciada pelos relacionamentos de Montag com outros personagens. Clarice McClellan serve como um catalisador para a mudança. Sua curiosidade e amor pelos prazeres simples despertam a humanidade adormecida de Montag. Mildred, esposa de Montag, representa a sociedade que ele está deixando para trás. O relacionamento
dele se deteriora à medida que Montag cresce, destacando sua crescente alienação do status quo. O Capitão Beatty é ao mesmo tempo mentor e adversário. Seu personagem complexo desafia Montag, empurrando-o para aprofundar sua compreensão e convicção. Faber se torna o guia de Montag em sua jornada em direção ao conhecimento, fornecendo-lhe as ferramentas e a coragem para rebelar-se. Esses relacionamentos ilustram o crescente isolamento de Montag de sua antiga vida e sua conexão com um novo e perigoso mundo de ideias e resistência. À medida que Montag muda, suas interações com esses personagens também mudam, refletindo sua luta interna e eventual transformação. O clímax de Fahrenheit 451 é uma perseguição de tirar o fôlego quando Montag foge da cidade, com o cão mecânico em sua perseguição e toda a população assistindo nas telas de TV. A fuga de Montag se torna um espetáculo midiático. Essa perseguição representa a ruptura física final entre Montag e sua antiga sociedade. A resolução vem quando Montag escapa para o campo, onde encontra um grupo de exilados literários. Esses pessoas dos livros memorizaram obras inteiras de literatura para preservá-las para as futuras gerações. Essa comunidade representa essa esperança para o futuro, uma maneira de manter o conhecimento vivo, apesar do regime opressor. O romance termina com a cidade sendo destruída por um ataque de bomba, simbolizando a natureza autodestrutiva da sociedade que Montag deixou para trás. Quando Montag e as pessoas dos livros caminham em direção à cidade destruída, há uma sensação de devastação e esperança. Eles carregam dentro de si as sementes para a reconstrução, armados com o conhecimento e sabedoria preservados nos livros que memorizaram. Esse final deixa aos leitores uma poderosa mensagem sobre a resiliência das ideias e a importância duradoura da literatura e do pensamento livre. Apesar de ter sido escrito há quase 70 anos, Fahrenheit 451 permanece assustadoramente relevante para o nosso mundo moderno. O excesso de informações em uma era de constante estimulação digital, a crítica de Bradbury ao entretenimento sem sentido, parece especialmente pertinente. A batalha pela atenção, com redes sociais e serviços de streaming competindo pelo nosso tempo, é muito semelhante às paredes de TV interativas no romance. A censura moderna, embora não queimemos livros, com a cultura do cancelamento e a censura online, levanta questões semelhantes sobre liberdade de expressão e troca de ideias. O declínio da leitura à medida que os períodos de atenção diminuem coloca em risco o envolvimento profundo com as ideias que os livros proporcionam. A tecnologia, com sua espada de dois gumes, como o cão mecânico, a IA moderna e as tecnologias de vigilância, oferece benefícios e também potencial para controle. O valor de se desconectar, como a jornada de Montag na natureza, ressoa com movimentos modernos que enfatizam a atenção plena e desintoxicação digital. O romance de Bradbury nos desafia a considerar como interagimos com informações e tecnologia, lembrando-nos da importância do pensamento crítico e do perigo de permitir que outros controlem nosso acesso às ideias. Fahrenheit 451 é mais do que um clássico de ficção científica. É um aviso sobre os perigos da censura e uma celebração do poder dos livros para mudar vidas. À medida que navegamos em nosso mundo cada vez mais digital, a mensagem de Bradbury continua tão relevante quanto nunca.